Olá, bem-vindo, bem-vinda. Eu sou o professor Luciano Adley e na aula de hoje nós vamos responder a seguinte questão: o que é a lei de Gauss e como utilizá-la? Você sabe a resposta? Então vá pensando aí que eu responderei já já. De volta com você e antes de iniciarmos esta nossa aula, peço que assista ao vídeo até o final e, se gostar, não esqueça de deixar o seu like. Combinados? Então, vamos iniciar. A lei de Gauss, que é o nosso tema de hoje, estabelece uma relação entre fluxo e carga. Para isso, vamos partir da seguinte situação física. Temos uma carga pontual de valor Qzinho e essa carga será envolvida por uma superfície esférica S. A superfície tem raio Rzinho. Muito bem? Então, a carga pontual cria um campo radial, como sabemos, cujas linhas vão atravessar a superfície S da esfera. E o nosso objetivo é encontrar o fluxo elétrico, que de aulas anteriores nós já conhecemos. Fluxo do campo elétrico, ou simplesmente fluxo elétrico, igual a integral, nesse caso fechada, porque estamos utilizando uma superfície esférica, portanto fechada, do produto escalar campo vezes elemento de área, vetor elemento de área, dA. Para desenvolvermos a integral, é necessário representarmos os elementos nela envolvidos. O primeiro já está representado, é o campo elétrico em um determinado ponto da superfície. O elemento dA, de área, nesse caso está indicado como aqui aparece na figura. Pequeno elemento de área sobre a superfície da esfera de valor dA. O vetor elemento de área, como também já sabemos, é um vetor perpendicular à superfície e que aponta para fora desta. Então, veja lá, o vetor dA para essa situação fica com a representação aqui indicada. Note que dA e E têm mesma direção e sentido, por isso o produto escalar entre eles ficará assim expresso. Veja lá, fluxo elétrico igual integral fechada sobre S, produto escalar, intensidade, valor do primeiro vetor, valor do segundo, valor de dA, cosseno do ângulo formado por suas direções. Como ambos têm mesma direção e sentido, concluímos que o ângulo é 0 grau. Cosseno de zero igual a 1. No integrando, temos também a intensidade do campo. É um campo criado por uma carga pontual Qzinho, a uma distância r desta carga. E o valor do campo, nessas condições, também já é nosso conhecido. Lembra-se? Intensidade do campo de uma carga pontual é K0, valor da carga, sobre r quadrado. E isso vamos substituir no integrando, de tal maneira que o fluxo elétrico através da superfície esférica S passa a ser integral fechada de K0Q sobre R2 dA. É essa integral, portanto, que nos dará a relação entre fluxo e carga. Vamos desenvolvê-la, acompanhe. Reproduzindo aqui a nossa integral, agora vamos prestar atenção no integrando. Note lá, o nosso integrando tem K0 e Q, valores constantes. E fixada uma determinada superfície esférica, centrada na carga pontual, o seu raio fica determinado. Portanto, os três valores que aqui compõem o integrando são, nesse caso, constantes. Sendo constantes, podem deixar a integral. Então, teremos fluxo elétrico K0, Qzinho sobre R2, integral de dA. Note que é uma integral fechada sobre a superfície esférica S. E como você se lembra, toda integral é uma soma de Riemann. Quanto valerá a soma de todos os elementos de área da superfície esférica? Exatamente, valerá a área da superfície. E como sabemos, ser uma esfera, o valor dessa área será, portanto, 4π vezes raio ao quadrado, a área de uma superfície esférica. Desse modo, substituindo o valor da integração, teremos
fluxo elétrico K0Qzinho sobre R2 vezes a área da esfera 4πr². Note que agora podemos cancelar o fator comum r² e sobrará K0Q vezes 4π, que podemos reescrever, acompanhe, fluxo elétrico igual a 4π K0Qzinho. Você se lembra? K0 é a constante da lei de Coulomb e pode ser posto em termos da permissividade elétrica do vácuo ε0. Então, vamos substituir, teremos lá fluxo elétrico igual a 4π vezes K0, 1 sobre 4π ε0, vezes o valor da carga. Podemos cancelar o fator comum 4π e, desse modo, obteremos fluxo elétrico igual a Q sobre ε0. Passando a limpo, veja, teremos então fluxo elétrico como a razão entre a carga contida no interior da superfície e o valor da permissividade elétrica do vácuo ε0. Essa é a relação inicial entre fluxo e carga elétrica que podemos obter. Vamos generalizá-la? Então, primeiro passo, reescrevendo a definição de fluxo, teremos fluxo elétrico, integral fechada sobre superfície S, de E escalar dA, igual a carga contida no interior da superfície pela constante permissividade elétrica do vácuo. Essa é a relação entre fluxo e carga no caso de uma superfície esférica, como fizemos agora há pouco. Será essa a relação geral que podemos encontrar entre fluxo e carga? Para verificarmos isso, vamos considerar resumidamente o que obtivemos até aqui. Obtivemos que o fluxo através de uma superfície esférica é igual a Q sobre ε0. Note que utilizamos para isso o elemento de área de uma esfera naturalmente. Para generalizarmos essa ideia, vamos supor que ao invés de uma esfera, tenhamos, circundando a nossa carga pontual, bem mais geral de um formato irregular. A essa superfície S, que é fechada, é dado o nome genérico de superfície gaussiana. Portanto, temos aqui uma esfera, que é uma superfície gaussiana, e uma segunda superfície, que eu designei por S, também genericamente chamada de superfície gaussiana. Consideraremos superfície gaussiana toda superfície fechada que engloba uma determinada carga em seu interior. Muito bem? Note que essa superfície terá elementos de área específicos, aqui representado no ponto que estamos analisando. Note lá, esse é o elemento de área da superfície S irregular. Vamos designá-lo por DAS, para diferenciá-lo do elemento de área da esfera, que é DASF, ESF de esfera. O vetor elemento de área dessa superfície S é perpendicular a DAS e, como sabemos, aponta para fora da superfície. Muito bem. Os dois vetores, DAS e campo elétrico, formam, naquele ponto, um ângulo alfa. A questão agora é saber o seguinte: quanto vale o fluxo elétrico através dessa superfície gaussiana irregular, com formato distinto da superfície esférica? A resposta nos levará à lei de Gauss. Vejamos como formular, portanto, a resposta que procuramos. Ela está no valor da integral número 1. Quanto é a integral fechada sobre a superfície irregular S do produto E escalar DAS. Desenvolvendo o produto escalar, como sabemos, teremos lá módulo do campo elétrico, valor do elemento de área, cosseno do ângulo que suas direções formam, que é o ângulo alfa. Portanto, no nosso integrando, desconhecidos são DAS e cosseno de alfa. Vamos mostrar na sequência que o produto DAS cosseno alfa é o que nos interessa. Portanto, é preciso elucidar geometricamente quanto vale o produto DAS cosseno alfa. Para fazermos isso, note lá, vamos ampliar
o elemento de área DAS e vamos destacá-lo para uma imagem auxiliar. Nossa imagem número 2 que aqui aparece. Veja lá, temos um segmento que se encontra sobre a superfície DAS, os vetores elemento de área DAS e campo elétrico que formam um ângulo alfa, assim como tínhamos aqui na nossa imagem número 1. Vamos prolongar as direções de DAS e de E, direção do campo elétrico. Note que temos dois ângulos opostos pelo vértice e, portanto, de mesmo valor alfa. O que queremos? Quanto vale o produto DAS cosseno alfa? Pois bem, cosseno nos sugere geometria de triângulo. Então, vamos considerar um triângulo retângulo assim construído na nossa imagem 2. Vamos prolongar da extremidade desse segmento até a direção do campo elétrico uma linha que forma 90 graus com a direção de E. E assim, temos um triângulo retângulo que nos permitirá encontrar cosseno de alfa. Note mais, nesse caso, o ângulo interno aqui destacado também vale alfa. Vamos conferir? Suponha que alfa é 30 graus. Então, temos aqui o complemento de alfa, seria 60. E por estarmos num triângulo retângulo, esse ângulo interno terá que, somado com 60, resultar 180. Portanto, alfa também é 30 graus. Conferido? Agora pensemos, cosseno de alfa, cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Portanto, note, esse cateto será o produto hipotenusa cosseno do ângulo. Então, dessa maneira, esse cateto aqui destacado tem o valor DAS cosseno alfa, exatamente aquele que estamos procurando para desenvolvermos a nossa integral de fluxo. Agora note, esse segmento que obtivemos, se o levarmos de volta para a imagem original número 1, resulta exatamente sobre o elemento de área DA da superfície esférica. Portanto, o que temos? DAS cosseno alfa é exatamente igual a DA da esfera. E essa relação, que vamos chamar de número 2, é que nos permitirá, enfim, encontrar a resposta para o nosso problema. DAS cosseno alfa, como mostramos na imagem 2, equivale a DA da esfera. Agora, vamos substituir 2 em 1. Fazendo isso, teremos, observe, substituindo 2 em 1, a integral de fluxo através da superfície regular S será E escalar DAS, ou seja, E DAS cosseno alfa. E DAS cosseno alfa, como acabamos de mostrar, é exatamente DA da esfera. Portanto, note, o fluxo através da superfície S será equivalente ao fluxo através de uma área esférica. E esse valor nós já conhecemos, é exatamente Q sobre ε0. Assim, podemos resumir. O fluxo elétrico através de uma superfície irregular qualquer, dado pela integral de E escalar DAS, será igual a Q sobre ε0, sendo que a carga no interior de S que gera o campo que estamos analisando. Esse resultado admite, portanto, algumas propriedades, 3 em particular, que vamos listar. O fluxo elétrico através de uma gaussiana S qualquer, primeira propriedade, é proporcional à carga que produz o campo. Veja lá, fluxo elétrico proporcional à carga que produz o campo. Segunda propriedade e mais fundamental, note lá, o valor do fluxo é independente da forma de S, como acabamos de mostrar. Qualquer que seja a forma da superfície S, o valor do fluxo independerá dessa forma e terá valor Q sobre ε0. Mas há ainda, finalmente, uma terceira propriedade que nos levará à expressão definitiva e geral da lei de Gauss. Para isso, considere que ao invés de apenas uma carga contida no interior de S, tenhamos várias. Aqui representei 2.
O campo elétrico que elas produzem na superfície S gerará um fluxo, e é esse fluxo agora que queremos conhecer. Aí temos que lembrar que o campo elétrico é a resultante dos campos criados pelas cargas 1 e 2, ou seja, o campo E, que atravessa a superfície, é a soma vetorial dos campos E1 e E2. Dessa maneira, podemos pensar que os fluxos se somam e, portanto, o fluxo total dependerá da carga total contida na superfície. Então, é a soma Q1 mais Q2 mais Qn, quantas cargas houver no interior da superfície, que nos determinará o fluxo total. A essa soma total da carga contida no interior da superfície, vamos resumir por valor Qint, Qint de interior da nossa superfície gaussiana. Com isso, teremos a propriedade número 3, que generaliza a relação entre fluxo e carga. O fluxo elétrico através de uma superfície gaussiana S é sempre proporcional à carga total, que chamamos de Qint, limitada pela superfície S. Portanto, havendo um conjunto de cargas no interior de S, a equação que relaciona fluxo e carga levará em conta a carga total, a soma algébrica de todas as cargas no interior da superfície gaussiana. E assim, a formulação geral para a expressão da lei de Gauss passa a ser: fluxo elétrico, a integral fechada sobre uma superfície S qualquer, lembra-se, independe da forma de S, do produto escalar de E vezes dAs, resulta sempre em Qint, carga interna total no interior da superfície, dividido pela constante ε0. Então, registre aí, essa é a forma geral que tem a expressão da lei de Gauss. É isso, portanto. Gostou do vídeo? Hora de deixar o seu like. Se não é inscrito, inscreva-se no canal. Até a próxima aula e bons estudos!